Então, vamos falar sobre o processo de habilitação. O processo de habilitação, minha gente, ele é regulamentado pela Resolução 789 de 2020 do CONTRAN. Lembra que eu falei há pouco tempo, quando a gente estava falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito, que existem os órgãos normativos, né, que são os órgãos que criam regras, né, dentre elas, essa regra aqui que é a Resolução 789, que determina como será feita a habilitação, tá? Como vai acontecer o processo para tirar a habilitação, certo? Então, vamos lá. O que eu preciso ser, né, para conseguir tirar a habilitação? O que eu preciso ter e ser para conseguir tirar a habilitação? Além do dinheiro, né? Os engraçadinhos falam logo, professora, para tirar a habilitação tem que ter dinheiro. Sim, tem que ter dinheiro, mas você tem que cumprir alguns requisitos. Me digam aí, o que vocês se lembram? Não vai pescar, hein? Nada, professora, só cheguei aqui na autoescola, não precisei cumprir nenhum requisito. O que foi que vocês precisaram fazer, gente? Me digam. Tive que Quer... fazer exame. Sim, antes do exame, quando você for fazer a matrícula, quais condições você Não teve que pagar. Sim, antes, mesmo pagando, em algumas circunstâncias, você não ia conseguir tirar a habilitação, certo? Quais requisitos você precisa cumprir? Tem que saber ler, escrever, ser mais do ano. O que mais? As aulas práticas e teóricas. Isso, não, mas antes, gente, para fazer matrícula na escola, para ser candidato, para ser um candidato à habilitação. Se lembra, não? Fazer o psicoteste. Mas antes Passar no disso. médico e fazer o 18 anos. psicoteste. E antes disso? Para fazer a matrícula na escola, para comprar lá o laudo, para você começar a fazer habilitação. Ser maior de 18 anos. Fazer Olha, teve alguém que falou ali, ser maior de 18 anos. A colega também falou saber ler e escrever. Muito bem. Então, vamos lá, vamos nessa linha aqui, tá? Quais são os requisitos, pessoal, que eu preciso preencher para conseguir ser um candidato à habilitação, para iniciar o processo de habilitação? Primeiro deles, ser penalmente imputável. Meu Deus, professor, o que é isso? Que nome é esse? Que coisa esquisita. Aí aqui é o momento que você começa a ficar maluco, assim. Eu não vou entender nada. Sim, você vai entender e tenha paciência. O que quer dizer ser penalmente imputável? Quer dizer que pode ser aplicada uma pena sobre você, né? Se entende que você tem discernimento suficiente, consciência para responder, né, pelas suas atitudes, né? Ser penalmente imputável significa que você pode responder por um crime, tá? E no nosso país significa o quê? Ser maior de idade, né? Completar 18 anos. Olha lá, João Henrique falou ser maior de 18 anos. Mas, além disso, né, existem algumas circunstâncias em que a pessoa não tem aí esse discernimento para ter essa consciência que possa sofrer uma pena. Quais são essas circunstâncias? Aquelas pessoas que têm, né, um desenvolvimento mental limitado, né, que mesmo ao completar aí os 18 anos, né, elas não podem ser consideradas penalmente imputáveis, porque elas não têm o nível de consciência para responder por suas atitudes, tá? Então, ter 18 anos e ter consciência suficiente para responder por um crime, certo? Isso é ser penalmente imputável, beleza? No nosso país, normalmente acontece quando a pessoa tem 18 anos. Quer dizer que a pessoa tenha consciência? Isso aí é outra discussão, né? Outras coisas que quem criou a lei, né, precisa discutir. Mas a regra é essa, certo? Segundo requisito, saber ler e escrever. E eu preciso que vocês tenham muito cuidado com isso, porque aqui é onde tem o pulo do gato, viu? É uma situação, é um assunto em que a gente tem algumas questões com pegadinhas que podem lhe dar uma rasteira na prova. Saber ler e escrever. O que significa saber ler e escrever, pessoal? Aqui, gente, para a gente saber ler e escrever é tão somente saber escrever o próprio nome.
Ou seja, mesmo aquelas pessoas que são consideradas analfabetas funcionais, ou seja, são aquelas pessoas que sabem escrever o próprio nome, mas não conseguem interpretar um texto, ler e interpretar, podem também tirar habilitação. Inclusive, para pessoas que têm esse tipo de limitação, pode solicitar ajuda de um funcionário, não servidor do Detran, para ajudar no dia da prova, certo? Mas esse saber ler e escrever é somente escrever o próprio nome, tá? E aí, aqui na sua prova, caem questões com pegadinhas no seguinte sentido. Faz assim, ó. Para tirar a habilitação tem que ter ensino fundamental completo. Para tirar a habilitação precisa ter ensino médio completo. Verdadeiro ou falso? Falso, gente. Não precisa ter nenhum grau de escolaridade. A pessoa não precisa nem ter ido na escola, tá? Se ela souber escrever o próprio nome, tá? Ela pode tirar a habilitação. Beleza? Então, tenham cuidado com essas pegadinhas que podem cair na sua prova, e tem muita, tá? Tem muita pegadinha. Vocês vão ficar craques nisso, claro, com essas dicas que a gente vai dar aqui e também fazendo questões, tá? Porque vocês vão entender qual tipo de pegadinha que eles tentam colocar na sua prova para te pegar, beleza? Mas aluno meu não cai pegadinha não, viu? Comecem a fazer aí as questões, ó, que não tem jeito, tá? O Detran vai ter que te engolir. Vamos lá, terceira questão. Terceiro ponto, né? Terceiro requisito. Possuir documento de identificação e CPF. Por quê? Quem é que pode tirar habilitação, gente? Pessoas físicas, eu e você, né? Pessoa jurídica não pode tirar habilitação, né? Você não vê uma empresa, uma igreja tirando habilitação. Quem tira habilitação são pessoas, né? E alguns de vocês precisaram, inclusive, atualizar esse documento de identificação, não foi? Se tinha mais de 10 anos que tinha feito o documento de identidade, ou se quando você fez você era menor de idade, né? Precisou fazer novamente, tá? Então, precisa aí ter esses documentos e esses requisitos aqui para iniciar o processo de habilitação. É porque vocês já passaram disso há muito, né? Por isso que muitos não lembram. Mas vamos lá. Então, depois que você cumpre esses requisitos, você vai... vocês fizeram já, né, a abertura do processo de habilitação com laudo, né? A partir desse momento, pessoal, vocês criam um registro lá, que é o que tem um número, né, que é o RENASH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, tá? Que vai te identificar tanto aqui no processo para tirar a habilitação, quanto lá na sua habilitação, esse número, certo? Esse processo para tirar a habilitação, pessoal, ele vai ficar aberto pelo período de 12 meses, a partir do momento que você fez a abertura, tá? Então, fez essa abertura, aí você vai passar para as próximas fases. Vocês já passaram de algumas, né? Primeira delas, né, no caso, para tirar a primeira habilitação você tira para a categoria A, B ou A e B, que resumidamente, né, é moto e carro, certo? A gente vai ver as classificações aqui das categorias um pouquinho mais para frente, além dessas duas, mas primeira habilitação você tira aí A, B ou AB, né, as duas juntas. Certo? Então, primeiro passo, avaliação psicológica. Na avaliação psicológica, ele vai verificar se você tem essa capacidade mental, no sentido de não ser agressivo, né? Ter os reflexos ali suficientes para estar no trânsito, tá? Também temos o exame médico, que vê sua aptidão física, né? Capacidade física de dirigir, de movimentação, de visão, certo? Depois que passa dessa fase aqui, né, dessas avaliações, vocês chegam até onde vocês chegaram até o momento, né? As aulas teóricas, né? O curso teórico, que é o curso de 45 horas aula. Nós temos aí 18 horas aula de legislação, 16 horas aula de direção defensiva. Aí nós temos 4 horas aula de primeiros socorros, 4 horas aula de cidadania e meio ambiente e 3 horas aula de mecânica básica, tá? Para completar aqui essas 45 horas. Não são 45 horas literais, né? São no que diz respeito aí à hora-aula, que cada hora-aula são 50 minutos. No caso da gente, como é à noite, são 45 minutos, certo? E depois que passa aqui desse curso teórico, vocês conseguiram fazer as validações tudo certinho. Depois desse período, o Detran verificou, né, fez a convalidação dessas aulas, homologou, como a gente chama, né? Viu que você fez tudo, eles liberam lá o sistema para você conseguir marcar a sua prova teórica. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vocês me perguntam sempre sobre isso, tá? Como é que funciona essa prova teórica, pessoal?
Depois que termina esse curso aqui, o pessoal vai ligar para vocês, tá? Deu tudo certo nas aulas, vai ligar para marcar essas aulas, essas provas, desculpa, de acordo com a ordem de matrícula, tá? E aí, essas provas vão ser feitas no Detran, no computador do Detran, certo? Sem auxílio. Vai ser, normalmente no Detran aqui, nós temos 2 computadores funcionando no mesmo horário, tá? Mas aí vai ser de acordo com a disponibilidade deles e, claro, de acordo com a disponibilidade de vocês também. Essa prova, pessoal, aqui no estado da Bahia, ela tem 40 questões, certo? Em outros estados, normalmente, 30 questões, tá? Mas aqui no estado da Bahia são 40 questões, o que, para mim, eu acredito ser vantajoso, né? Porque você tem uma capacidade maior de comprovar esse seu conhecimento, tá? Dessas 40 questões, pessoal, vocês precisam acertar pelo menos 70% para passar. Então, nessa circunstância, de 40, vocês precisam acertar no mínimo 28 questões, que são de todas essas disciplinas que nós vamos trabalhar aqui. Lembrando que quanto maior a carga horária, maior a quantidade de questões também que são provadas na sua que constam lá na sua prova, certo? Beleza, então acertei 70% da prova, professora, passei, perfeito. Seguiu todas as nossas dicas, assistiu às aulas, estudou o material que a gente teve aqui e principalmente fez muitas questões, então você vai passar de primeira. Depois que passou disso, aí a gente passa agora para a fase das aulas práticas, né? O curso prático, que no mínimo tem que ter 20 horas aula e pelo menos 1 hora aula no período da noite, certo? E aí você vai lá fazer suas aulas de carro, suas aulas de moto, né? Que funcionam aí através dos veículos da autoescola, certo? E aí você precisa fazer validações também. As aulas são filmadas, beleza? Quando você terminar, completar essa carga horária, vocês vão estar aptos para realizar a prova, certo? O sistema libera para que você consiga fazer sua prova. Significa que você está pronto? Gente, nós trabalhamos com seres humanos, certo? Às vezes, com menos de 20 horas aula, a pessoa já está pronta para fazer a prova. Às vezes, ela precisa de mais horas aula. O sistema ele só permite marcar a prova com no mínimo 20 horas aula, certo? Mas, se a pessoa não se sentir confortável, não se sentir que está pronta nessas 20 horas aula, ela pode fazer mais aulas, tá? O pacote que você fecha com a autoescola são dessas 20 horas aula. Se precisar de mais, aí você pode negociar para fazer mais aulas, se não se sentir preparado o suficiente para fazer sua prova, ok? Mas, normalmente, nessas 20 horas aulas, você está, assim, preparado para fazer sua prova prática. E aí lá, né, para fazer a prova prática, você precisa completar essa carga horária e aí vai lá ser avaliado, né? Nessa avaliação, tem alguns pontos, né, que você precisa cumprir. Se não cumprir, o avaliador vai retirando a pontuação, certo? Se tiver mais de 3 pontos negativos, você vai ser eliminado, vai precisar refazer o teste novamente, tá? Vai precisar fazer o teste novamente. Existem algumas coisas que não precisa acumular pontos, né? Que são faltas já eliminatórias. Por exemplo, sair sem afivelar o capacete ou com a viseira aberta, né? Falta já eliminatória. Ou sem o cinto de segurança, também eliminatória, certo? Só de sair dessa maneira você já perde, precisa refazer. Beleza? Aí uma coisa muito importante que a gente precisa saber, né? Sobre a possibilidade de perder num desses exames. Se você perder em um desses exames, pessoal, assim que o sistema é lançado no sistema, você, já que o resultado é lançado no sistema, você pode remarcar essa prova de maneira imediata, tá? Claro, de acordo com a disponibilidade aí do Detran, certo? Do avaliador, etc. Beleza? Antigamente, após o lançamento desse resultado no sistema, o candidato, o aluno, ele precisava esperar 15 dias. Só que houve a mudança aí, né, na lei. E aí, o candidato, ele pode, assim que é lançado no sistema, ele pode remarcar imediatamente. E eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso, porque como é assunto novo, cobra demais na prova, beleza? Então, se por acaso perdeu em alguma das provas, pode remarcar o exame imediatamente, tá? Assim que é lançado no sistema, ok? Vamos lá. Professora, beleza, fiz o curso teórico, fiz a prova teórica, passei.
Para iniciar as aulas práticas, pessoal, vocês vão precisar de um documento que vai te permitir circular na via pública, né, com os veículos, né, para aprender a dirigir. Que documento é esse, pessoal? É LADV, que é a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular, que te dá o direito de aprender na via pública. Mas esse direito é condicionado, tá? Então, quais são as condições para você dirigir na via pública, tá? Para aprender. Você precisa estar com esse documento, né, a LADV em mãos, que é um documento muito simples, certo? É impresso na folha de A4, você corta lá, tem seus dados, o número do RENASH, etc. Desse documento precisa estar acompanhado com o seu documento com foto, que aí pode ser seu RG, pode ser sua carteira profissional, né, que tenha foto, pode ser a sua carteira de trabalho, tá? Então, toda vez que for ter aula prática ou for fazer a prova prática, precisa estar com esses documentos. Além disso, você precisa estar no veículo da autoescola, certo? A não ser que você seja portador de algum tipo de deficiência. Lembrando que deficiência por si só, gente, não impede a pessoa de tirar a habilitação, a não ser que seja algo que de fato impeça a pessoa de dirigir com segurança, né? Por exemplo, uma pessoa que seja completamente cega, não tem como dirigir, né? Mas se uma pessoa tiver uma deficiência visual e puder usar óculos corretivo, pode dirigir, né? Já é diferente. Então, se puder corrigir de alguma forma, ou utilizar algum auxílio, né, para conduzir, esse condutor com esse tipo de deficiência pode, tá? Nesse veículo adaptado, que é a única circunstância em que não precisa acontecer aí a aprendizagem no veículo da autoescola. Pode ser no veículo do candidato, quando ele tiver algum tipo de deficiência em que seja necessária uma adaptação no veículo. Porque imagine, as deficiências elas são de diversas ordens. Então imagine se a autoescola, para toda pessoa com deficiência, precisasse fazer uma adaptação diferente no veículo da autoescola. Então, é a única hipótese em que o aluno pode aprender a dirigir no seu veículo, certo? Então, ele precisa estar com a licença de aprendizagem de direção veicular, LADV, com um documento com foto, estar no veículo da autoescola e está acompanhado de um instrutor credenciado pelo Detran. Professora, o que acontece, então, se eu estiver sem um desses requisitos? Se você for pego dirigindo sem estar com qualquer um desses requisitos, sua LADV vai ser suspensa por 6 meses, ou seja, durante esses 6 meses, você não vai poder ter aulas, né, práticas, e nem fazer prova prática, né? O que pode atrasar bastante o seu processo de habilitação, já que o período, né, do laudo são 12 meses, beleza? Então, pode atrasar 6 meses, você pode precisar fazer um novo laudo, fazer tudo novamente, tá? Então, tenham esse cuidado. Lembrando que a LADV, pessoal, não é habilitação, tá? É uma licença que te permite aprender na via pública, desde que esteja acompanhado da LADV com documento com foto, no veículo da autoescola e com um instrutor credenciado pelo Detran, certo? Então, tenham muito cuidado aí nesse período que vocês estiverem nas aulas práticas, certo? Então, aqui eu já falei um pouquinho sobre isso, né? O candidato aprovado, o candidato será aprovado na prova prática se ele não tiver mais de 3 pontos negativos e se não cometer aquelas faltas eliminatórias, que eu dei alguns exemplos para vocês, né? Sair com a viseira aberta, ou com o capacete sem tapa nivelado, ou sem o cinto de segurança, isso já elimina, e tem outros pontos que pode ir tirando, né? Setas, etc. Essas coisas em específico, o pessoal das aulas práticas vão trabalhar com vocês. E aqui, uma observação, né, de algo que eu já fiz, a gente está chamando a atenção, né? Se o candidato for aprovado, ou no exame teórico, ou no prático, não precisa aguardar mais 15 dias, tá? Assim que o resultado é disponibilizado no sistema, ele pode remarcar aí a sua prova prática ou prova teórica, ok? Professora, perfeito, fiz tudo direitinho, passei na minha prova teórica, passei na minha prova prática e agora é correr para o abraço. Calma aí, que tem mais um período de prova para vocês, viu? Vocês começaram a fazer prova desde o início e vão continuar fazendo prova por um bom período, tá? Tudo isso, gente, para garantir que vocês
não oferecerão riscos nas vias, certo? Beleza, professora. Fui aprovada aí no exame prático, esperei chegar a minha habilitação. Tem mais prova? Sim. Depois que vocês receberem sua habilitação, pessoal, vocês vão perceber que vocês estão no prazo da sua permissão para dirigir, né? Vocês não vão ter uma CNH, vocês vão ter uma PPD, né? Que é permissão para dirigir. Vocês podem dirigir da mesma maneira que na CNH, tá? É válido em todo o território nacional, pode dirigir em todo tipo de via, né? Aberta à circulação, certo? Rodovia, etc. Claro que para aqueles veículos que você foi habilitado. Qual é a restrição dessa permissão? Gente, nessa permissão nós temos um período de prova, né? O ente público, ele vai verificar se você não oferece riscos ao trânsito. E como é que ele verifica isso? Nesse período da provisória, pessoal, que é o período de 12 meses, você não pode cometer nenhuma infração gravíssima, grave, nem duas médias. Se cometer uma gravíssima, acabou. É cassada a sua permissão para dirigir. Para ter habilitação, você vai precisar reiniciar o processo todo do zero. Fazer tudo novamente, inclusive ter mais um período de provisória, que são 12 meses, tá? Se cometer uma infração grave, também caça a permissão para dirigir, você não recebe a definitiva. Para ter habilitação, tem que fazer todo o processo de novo, tá? Lembrando que quando caçada a permissão, você pode reiniciar o processo de habilitação novamente, imediatamente, tá? Assim que caçou, pode fazer de novo. Ou se reincidir em média, ou seja, cometi uma média, beleza. Mas se eu cometer outra média, aí no período da minha provisória, caçada, tá? Eu não recebo a minha CNH, certo? Então, tenham bastante cuidado nesse período da provisória, viu? Para não cometer infração gravíssima, grave, nem infrações médias. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que são casos que eu tenho recebido demais aqui no escritório, tá? O pessoal fica atento para não cometer infrações, aquelas que dizem respeito à condução do veículo mesmo, né? Não fazer ultrapassagens proibidas, sinal vermelho, estacionamento, etc. Mas não se atentam para algumas coisas que dizem respeito ao veículo, que também pode levar à cassação da permissão para dirigir, viu? Se você tem um veículo no seu nome, por exemplo, e ele está sem retrovisor, mas tem outra pessoa que está conduzindo, e aí essa pessoa é abordada, né, e multada por isso. Quem vai responder? A pessoa que estava conduzindo ou você que é o dono? Você que é o dono, então presta atenção. Se tem algum veículo no seu nome que tem algum problema com equipamento obrigatório, alteração de luz, falta de retrovisor, pneu careca, você vai ser o responsável, vai perder sua provisória, mesmo que não seja você que esteja conduzindo. Então, presta atenção, tá? Questão de licenciamento também, documentação do veículo, tenha cuidado, tá? Porque pode levar à cassação da sua provisória também, mesmo que você não esteja conduzindo, tá, pessoal? Então, tenham bastante cuidado aí com os equipamentos obrigatórios e documentos do seu veículo, tá? Nos equipamentos obrigatórios não tem saída, a não ser que tenha algum erro de notificação, alguma coisa do tipo. Mas, normalmente, a gente não tem como recorrer, tá? A não ser que exista notificação fora do prazo, alguma coisa dentro do processo administrativo aí que ocorreu fora da normalidade. Não pode dizer assim, era fulano que estava conduzindo, então a responsabilidade dele, não. Se você é o dono do veículo, faltou o equipamento obrigatório, ou está com deficiência, né, o pneu careca, você vai ser responsabilizado. Existe ainda a possibilidade de recurso, de contestar, se, por exemplo, era uma infração por causa de licenciamento, né? Se você não pagou IPVA e do veículo alguém foi pego dirigindo ele. Nessa hipótese, existe o entendimento dos juízes de que o condutor, nessa circunstância, por não pagar os impostos, ele não estaria oferecendo um risco no trânsito, certo? E aí, com base nessa tese, é possível reverter judicialmente, tá? Mas o que o Detran faz na prática, ele aplica penalidade, não quer nem saber, tá? Mas tenha o cuidado de toda forma. Agora, falta de equipamento, equipamento deficiente, oferece risco na via, tá? Então, não tem nenhum que a gente alegar, beleza? Gustavo levantou a mão, pode falar, Gustavo. No caso, alteração de luz do farol é grave?
Sim. Tá Aí, bom, se obrigado. for pego um veículo no seu nome, nessa circunstância, meu irmão, você perde a provisória. Viu? Mesmo que seja outra pessoa conduzindo. Então, tenham esse cuidado aí com os veículos que estão no nome de vocês, viu? Na hora de fazer alguma São as... alteração, cuidado com as luzes, cuidado com o pneu careca, cuidado com descarga, cuidado com o retrovisor, viu? Tudo isso aí, eu tô falando porque chega aqui todo dia, chega no escritório, gente, nessa circunstância. Tá? E aí a gente tem que ver se tem outros requisitos que levam aí à desconsideração dessa infração, tá? Mas tenham muito cuidado, beleza? Pronto, vamos lá. Falei um pouquinho da PPD. Beleza, professora. Você falou das hipóteses em que a PPD vai ser cassada. Mas se eu não cometer nenhum tipo de infração dessa, se não cometer nenhum tipo de infração dessa, galera, aí sim é correr pro braço, tá? Aí você recebe sua habilitação definitiva. Beleza? Recebeu a definitiva, ok. O que que acontece às vezes? O Detran, ele demora um pouco de processar isso, né? E aí ele acaba cassando a definitiva por infração de provisória. Isso pode acontecer, acontece na prática, gente, mas é ilegal, tá? Não se pode cassar habilitação definitiva por infração da provisória. Se cometeu na provisória, ele não tinha que te dar a CNH. Já deu, já foi. Beleza? Mas acontece com determinada frequência, é importante a gente falar para vocês. Vou falar um pouquinho para vocês agora de algo que cai bastante na nossa prova. Não é algo que se aplica muito na prática, porque eu achei desusado, mas cai na sua prova, você precisa saber, tá? Que não é um tipo de habilitação, mas é um documento que existe hoje, né, para autorizar as pessoas a conduzirem determinados tipos de veículos, certo? Vocês se lembram que antes de 2014 existiam alguns veículos em circulação que não precisavam de habilitação, não precisavam emplacar? Se lembram? Que eram as conhecidas cinquentinha, né? Chineraizinha, né? Não precisava nem placar, nem ter habilitação para conduzir. Só que a partir de 2014, passou a ser necessário você ter habilitação, né? Pelo menos categoria A, emplacar esse veículo ou ter esse documento que nós vamos trabalhar aqui agora, que é a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores. Não é um documento de habilitação, mas é uma autorização que consta lá, né, para você poder conduzir esse tipo de veículo, né? Conduzir ciclomotores. O que é um ciclomotor? Eu vou cantar uma musiquinha para vocês que vocês não vão se esquecer mais. E essa questão, quando vier na prova, ó, vocês vão matar. Ciclomotor, a música é a seguinte, ó. Comprei a Chinerai, vale mais que R$ 1.000, corre mais que o Satanás. É só você se lembrar disso. A cinquentinha não passa de 50 quilômetros por hora, né? Nem de 50 cilindradas, beleza? Então, ciclomotor é isso, ok? Para obter esse ACC, o que é que tem que fazer, professora? Vocês vão precisar ter os mesmos requisitos, né? Ser maior de idade, saber ler e escrever, certo? Precisa fazer o exame médico, psicoteste, vai fazer o curso teórico, só que é uma quantidade menor de horas, né? Vão ser só 20 horas a aula. E fazer o exame, fazer também o curso prático, né? No mínimo de 10 horas a aula, e também a prova prática. Eu acredito, eu falo para vocês que é desusado, por quê? Porque não é vantajoso, gente. Uma pessoa que tem ACC, ela só pode conduzir ciclomotor. E os requisitos são os mesmos para quem tem categoria A, né? Para quem conduz moto, triciclo, né? Motonetas. Então, quem tem categoria A também pode conduzir ciclomotor. Então, é mais vantajoso tirar a categoria A do que passar esse sistema todinho para só conduzir uma cinquentinha, certo? Por isso que eu falo para vocês que é desusado. Mas cai muito na prova, então preste atenção nisso aí que é segredo do sucesso. O que é o ciclomotor? Lembra da música? Comprei a Chinerai, vale mais que R$ 1.000, corre mais que o Satanás. Não passa de 50 km por hora, nem de 50 cilindradas. Também estão inclusos alguns veículos aí elétricos, né, que não passam de uma determinada potência, não lembro exatamente, mas aquelas motinhas elétricas, né, de menor potência, também se inclui aí como ciclomotores, beleza? Entendido, gente? Eu estou achando vocês muito caladinhos. Renovação de habilitação. Vocês com certeza devem ter ouvido, né, há um tempo já, sobre o processo de renovação, modificação que existiu aí
no processo de renovação da habilitação, né? Nós tínhamos aí, normalmente, era feita a renovação a cada 5 anos, né? E aí passou a ser 10 anos, né, para a realização da renovação em algumas hipóteses, que a gente vai ver aqui já já. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho aqui. Por que que existe renovação de habilitação? Pessoal, a renovação da habilitação, quando você vai fazer, né, você faz somente o exame de aptidão física e mental, né, o exame médico, tá? Por quê? Essa renovação, ela tem o intuito de garantir que os condutores eles estejam em um bom estado de saúde para conduzirem, tá? Então, a renovação da habilitação está ligada ao seu exame médico, certo? Então, quando vence o seu exame médico, também vence a sua habilitação, e aí você precisa fazer um novo exame para garantir que você tem capacidade física e mental para continuar conduzindo. Eu tenho uma dúvida. Pode No falar. caso das provas realizadas há vários anos atrás, tiveram muitas mudanças das atuais, que Como tipo, assim? Provas realizadas a prova de tirar habilitação antiga, do Detran. dos condutores mais velhos, sofreram muita alteração para as atuais. Sim, com certeza, com certeza. Se você perguntar ao pessoal que tirou habilitação na década de 90, por exemplo, não existia nem aula. Ele só chegava lá no veículo, fazia a prova e pronto, né? Só que aí o que acontece? Isso aqui é um assunto que a gente vai trabalhar muito lá na parte de direção defensiva, tá? No Brasil, foi constatado que morre por ano mais gente de acidente de trânsito do que por câncer, do que por arma de fogo, do que em um ano de guerra em alguns países, certo? Então, morre muita gente em acidente de trânsito. E com isso, o Brasil foi chamado a atenção pela OMS, né? Organização Mundial da Saúde, que é um órgão ligado à ONU. E aí, a partir de então, foram criadas políticas públicas para ter esse processo de educação do condutor com o intuito de reduzir a quantidade de acidentes de trânsito. Tá? E aí foi modificado o processo de tirar a habilitação, né? O Código de Trânsito ele prevê educação de trânsito desde da pré-escola até o 3º grau, contudo não se vê na prática. Então, dentro das autoescolas, todo esse processo de habilitação que vocês têm hoje é tentando tapar um buraco, né, do que deveria existir aí na educação, né, de maneira na educação durante a vida inteira, né, do indivíduo, do cidadão. Então aí foi aumentar, criou-se nessas aulas teóricas e aí aumentou a quantidade de aulas teóricas, de disciplinas, foram inseridas diversas coisas, né, simulador, aí aulas práticas também, carga horária, e aí hoje em dia, para fiscalizar essas aulas, a gente tem o sistema de validação, né, que muita gente ainda não ia. Então, assim, mudou bastante o processo de habilitação. Tinha época que a pessoa, se não quisesse fazer aula, não fazia, chegava lá e fazia a prova, pronto, não tinha conhecimento de legislação, nem de nada, né? Então, mudou bastante, tá? Por isso que a gente tem todo esse procedimento aqui, e, na verdade, é para tentar ensinar para vocês o que a educação, né, o Estado, de maneira geral, deveria ensinar desde criança, tá? Para tentar tapar um buraco aí. E aí, por isso que houve toda essa modificação no processo de habilitação, entende? Consegui responder sua pergunta? Sim, sim, conseguiu. Pronto, então vamos lá. Renovação da habilitação, vamos voltar aqui para o ponto, né? Então, o exame, a renovação está ligada diretamente à validade do exame médico, para verificar, durante esse período, se você tem essa capacidade física e mental para continuar dirigindo, certo? Com base nisso, houve essa modificação aí, tá? Se vocês prestarem atenção, ó, como é que a regra diz? Diz que condutores entre 18 e 49 anos, a habilitação terá validade de 10 anos, né? Condutores que tenham entre 50 e 69 anos, a renovação vai ser feita a cada 5 anos, né? Condutores a partir de 70, renovação a cada 3 anos.
Então, conforme vai aumentando a idade, maior frequência de renovação que precisa fazer. Por quê? O que se entende aqui? Se entende que com o decorrer do tempo, né, a pessoa vai adquirindo uma idade mais avançada, a saúde dela se deteriora de maneira mais rápida também. Por isso, a verificação, os exames precisam ser feitos com uma frequência maior. Entende? Então, por isso que para pessoas mais jovens, como a saúde ela demora um pouco mais para ser deteriorada, o prazo de validade da habilitação é maior, né? Entre 18 e 49 e 10 anos. Cada 5 anos para quem tem 50 e 69. A cada 3 anos para quem tem a partir de 70 anos. No entanto, o médico avaliador, se no momento ali ele perceber que você tem algum indício de algum tipo de deficiência físico-mental ou alguma doença degenerativa, né, que pode aí reduzir a sua capacidade de dirigir o veículo ou, em um período menor, ele pode reduzir aí o prazo de renovação da sua habilitação. Então, você vai precisar renovar com maior frequência, mesmo que não esteja dentro de um quadro de idade de 70 anos, por exemplo. Tá? Se o médico perceber que sua saúde se deteriora de maneira mais rápida por alguma circunstância. Ok? No caso de renovação da habilitação de pessoas que exercem atividade remunerada, pessoal, pessoas que têm observação lá na habilitação, que trabalha dirigindo, além desses exames, né, do exame médico, ele vai fazer também o psicoteste, certo? No momento que for renovar a CNH, ok? Habilitação, a partir do momento que ela vence, você tem o prazo de 30 dias para fazer a renovação, né? Que você pode ficar conduzindo durante esses 30 dias. É importante destacar que você só consegue renovar a habilitação a partir do momento em que ela está vencida, ou seja, se a minha habilitação vence amanhã, dia 12/3/2024, eu não posso renovar ela hoje, dia 11/3/2024, certo? Só a partir de amanhã. E aí, a partir desse momento, também você tem um prazo de 30 dias para ficar conduzindo com essa habilitação vencida, que é o que se considera aí o prazo suficiente para você conseguir fazer a renovação, certo? Se você continuar dirigindo com a habilitação vencida, mesmo após esse prazo de 30 dias, você vai estar cometendo aí infração gravíssima, né? Vai ter 7 pontos aí no seu prontuário, então, e o veículo vai ser retido e a habilitação vai ser recolhida também, certo? Além disso, pessoal, desses exames, também precisarão fazer outros exames quem conduz categoria CD e E, né? A gente vai ver esse tipo de categoria um pouquinho mais para frente, mas além do exame médico psicoteste, vão precisar fazer também o exame toxicológico. O que é o exame toxicológico, professor? É um exame de larga escala que detecta se o condutor ele fez o uso de substâncias psicoativas, né, drogas, dos últimos 6 meses, certo? Então, no momento da renovação, vai precisar fazer isso também. Além disso, né, esse exame precisará ser feito a cada 2 anos e meio, né? Além do momento de mudança de categoria e da renovação, a cada 2 anos e meio também vai precisar fazer o exame toxicológico para quem conduz veículos de categoria C, D ou E, independentemente de exercer atividade remunerada ou não. Beleza? Entendido aqui, gente? Vamos lá, pessoal. Terminamos aí falando sobre renovação de habilitação, não foi? Vamos falar agora um pouquinho sobre categorias de habilitação. A gente já mencionou um pouquinho para vocês isso aqui, mas é importante a gente falar detalhadamente porque é um assunto que cai demais na sua prova, certo? Vamos lá. Nós temos aqui a ACC. Eu já expliquei para vocês que a ACC ela não é uma habilitação, certo? Mas é importante a gente estudar aqui. É uma autorização para conduzir veículo motorizado de 2 rodas, que é classificado como um ciclomotor. O que é um ciclomotor? Lembra da musiquinha? Comprei um itinerário, vale mais que R$1.000, corre mais que Satanás, né? Veículos que não passam de 50 km por hora, nem de 50 cilindradas, certo? Não é considerado na categoria de habilitação de CNH, mas é um documento que autoriza as pessoas que possuem esses veículos de conduzi-los, tá? Mas quem tem categoria A também pode conduzir ciclomotores, ok? Então, vamos falar agora da categoria A, né? A categoria A, gente, é a categoria
de habilitação necessária para conduzir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. O que seria um carro lateral, professora? Carro lateral, gente, se vocês se lembrarem, quem é mais antigo, né? Antigamente tinha o filme do Batman, o Batman andava de moto e o seu amigo Robin andava ali naquele carrinho acoplado ali à moto, tá? Então, esses veículos que têm esse veículo acoplado, seja para levar passageiro ou para transporte de carga, hoje em dia a gente vê muito, né, as motocicletas com aquele carro lateral que é um baú, né, também se enquadra aí em categoria A, beleza? Que é uma das categorias que você pode fazer na primeira habilitação, né? A outra categoria é a categoria B, que é aquela que deve possuir aqueles condutores que vão conduzir veículos motorizados que não fazem parte aqui da categoria A, né? Com ou sem reboque, com peso bruto total de até 3.500 quilos. Vixe, professor, que negócio complicado. Vamos lá. O que é peso bruto total? Gente, peso bruto total é a soma da tara. O que é tara, professor? Tara é o peso da estrutura do veículo, né? Quando você vai comer no restaurante aquilo, a tara é o quê? É o peso do prato, da estrutura, né? Você não paga pelo peso do prato. Mas aqui, no peso bruto total, é somado a tara, né, o peso do veículo, mais a capacidade que esse veículo tem de levar, né, o peso que ele aguenta levar ali pelo documento, não necessariamente quanto ele está levando no momento, mas o quanto ele suporta levar. Então, a soma desses dois tem que ser de até 3.500 quilos, né? Se passar disso, aí já não se enquadra mais em categoria B. São outras categorias que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, certo? Também, os veículos de categoria B são aqueles veículos em que tem a lotação máxima de 8 lugares, ou seja, o motorista e mais 8 pessoas, né? Você pode levar naquele veículo. Se passar disso, né, já se inclui também em outra categoria, certo? Na categoria B também, gente, é possível, isso aqui foi uma mudança que ocorreu, né? É possível que possa se dirigir os veículos conhecidos como motorhome, né? O motor casa, né, também conhecido, desde que o peso dele não passe de 6.000 quilos e a lotação também não passe de 8 lugares. Quem tem categoria B também pode dirigir veículos, maquinários agrícolas, né, e também trator de rodas, além de quadriciclo, tá? Para conduzir quadriciclo precisa ter categoria B, apesar do seu meio de condução e os equipamentos para proteção sejam parecidos aí com o da motocicleta, para dirigir, para conduzir o quadriciclo precisa ter categoria B também, ok? Então, essas aqui são as categorias de primeira habilitação. Depois, nós temos outras categorias que você pode mudar, né? Fazer a mudança de categoria. A próxima é a categoria C. Categoria C, gente, é a categoria destinada para quem vai fazer a utilização de veículos para transporte de carga, né? São aqueles veículos em que levam muito peso, né? Ou seja, aqueles que passem de 3.500 quilos com ou sem reboque, né? Reboque é aquela estrutura que é engatada, né? Nessa unidade que puxa, desde que não passe de 6.000 quilos de peso bruto total, certo? Se passar de 6.000 quilos, aí a gente vai entrar em outra categoria que eu vou explicar mais na frente também. Bom, professora, você disse que para a primeira habilitação seria categoria A e B. Então, como é que eu faço para ter a categoria C? Bom, para você adicionar aí a categoria, fazer a mudança de categoria para a categoria C, você precisa estar habilitada no mínimo 1 ano, né, na categoria B, a condição é ter a categoria no mínimo 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração gravíssima ou grave, nem reincidente em infração média nos últimos 12 meses, tá? Aqui são aquelas mesmas condições para provisória, né? São as condições aqui para conseguir fazer a mudança de categoria para a categoria C, né? Tem que ter no mínimo 1 ano de B e não ter cometido nenhuma infração gravíssima, grave ou 2 médias nos últimos 12 meses, tá? Lembrando que para essa categoria aqui também é necessário fazer o exame toxicológico, tá? Quando você for fazer a adição dessa categoria, mudança de categoria, desculpa. Depois nós temos aqui a categoria D. Categoria D, pessoal, é destinada àqueles condutores
que vão conduzir veículos para transporte de passageiro em que passe de 8 lugares, né? Os passageiros, certo? Então, se passar aí de 8 lugares, precisa ser uma categoria D, veículo de categoria D, certo? Como é que eu faço para me habilitar na categoria D? Você precisa ter, no mínimo, 1 ano de categoria C, ou pode pular da B direto para D. Só que aí você tem que ter, no mínimo, 2 anos de B, certo? E nos últimos 12 meses não pode ter cometido nenhuma infração gravíssima, e o condutor também precisa ter, no mínimo, 21 anos de idade, tá? Aqui também ele precisa fazer o exame toxicológico, certo? Uma coisa muito interessante aqui entre categoria D e C, tá? Para conseguir a D, como vocês viram, a gente não precisa passar pela C. Mas se eu tenho categoria D, eu posso conduzir veículos de categoria C, mesmo que não tenha passado por essa categoria. O que se considera? Se considera que quem pode mais, pode menos, tá? Por isso que na maioria das autoescolas, a gente não vê tirando categoria C. Vê direto tirando categoria D, né? Porque quem tem categoria D, além de poder conduzir veículos que transportam passageiros, também pode conduzir veículos de categoria C, que são aqueles destinados ao transporte de carga de até 6.000 quilos, né? Que são os caminhões, certo? Então, aqui a diferença também é que para a categoria tem que ter 21 anos de idade, né? Então, o que pega muita gente é isso, que às vezes quer conduzir caminhão, né? Mas não tem ainda 21 anos, né? Tem 19 anos, aí vai e faz categoria C. Mas na maioria das vezes compensa mais fazer categoria D, porque de uma vez você já consegue essas 2 categorias, certo? Tendo... Isso se aplica em A e B, professora? Oi? Isso se aplica em A e B? Quem tem B pode dirigir outros veículos, por exemplo, de 2 ou 3 rodas? Pode andar de Não. moto e tal? Não. É tanto que quem vai tirar a categoria aqui só B, só vai dirigir carro. Quem vai tirar a categoria só A, só vai dirigir moto, tá? Não se Isso só se aplica em C e D. Porque a natureza desses veículos, elas são diferentes, entende? De um veículo de categoria A para categoria B. Quando você olha um veículo de categoria B para C ou D, eles têm os mesmos princípios de condução, né? Então, antes de ter C, você tem que ter no mínimo B, entende? Mas quem tem categoria B não pode dirigir categoria A se ele não fizer essa categoria. Entendeu? A categoria B é condição para C, para D e, consequentemente, para E. Então, quem tem E pode dirigir B, né? Porque antes ele tirou a B. Mas a categoria A não se liga a outra assim dessa maneira. A não ser aqui com os veículos ciclomotores, né? Quem tira A direto pode conduzir ciclomotor. Deu para entender? Sim. Ótimo. Beleza. Vamos falar agora do veículo de categoria E. Quais são os veículos de categoria E? São aqueles veículos, gente, que tem uma unidade tratora, uma unidade que puxa, que pode ser da categoria B, C ou D, tá? Mas que puxa aí unidades, né? Que pode ser um reboque ou um semi-reboque, com mais de 6.000 quilos de peso bruto total, ou com lotação superior a 8 lugares. Então, são aqueles veículos articulados que a gente conhece como carreta, né? Então, para se habilitar na categoria E, gente, o condutor tem que estar habilitado no mínimo 1 ano na C ou na D, né? Um mínimo na C ou 1 ano, ou no mínimo 1 ano na D. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e também ter no mínimo 21 anos de idade, certo? Para conduzir a categoria E, também precisa do exame toxicológico. Pessoal, falamos aqui sobre essas categorias, mas é importantíssimo a gente falar também que em algumas circunstâncias, além do condutor precisar ter aí a categoria de habilitação para conduzir aquele tipo específico de veículo, a depender do tipo de carga que ele vai transportar ou o tipo de pessoas que ele vai transportar, ele vai precisar também de um curso de especialização, certo? Além da categoria daquele veículo. Então, por exemplo, se eu vou conduzir um ônibus que leva crianças, pessoas para a escola, eu preciso, além de ter categoria D, eu preciso ter um curso de transporte de escolares, ou fazer o transporte coletivo de passageiro, um curso de transporte coletivo de passageiros. Se eu for fazer o transporte de um
um bem, né, de uma carga aí inflamável. Eu preciso ter um curso de transporte de produtos perigosos, ou transporte de emergência, transporte de carga indivisível, né, se for o caso. Se eu for fazer na categoria A, né, se eu for fazer o serviço de mototáxi, motofrete, preciso também de um curso de especialização para fazer esse tipo de transporte, certo? Então, além das categorias aqui, eu preciso também de um curso de especialização a depender do tipo de transporte que eu vá fazer, ok? Beleza.